elevarmos a nossa alma ao Altíssimo. Que maravilha! Mais um dia que Ele nos concede com seu fôlego de vida. Mais um dia, meus amados, que nós temos a oportunidade de aprender sobre o nosso Criador, sobre o nosso Deus Todo-Poderoso, sobre o nosso Altíssimo. Mais um dia de Shabat, mais um dia abençoado pelo próprio Eterno, mais um dia que nós temos a oportunidade de elevar a nossa alma ao Altíssimo e, em cumprimento aos seus ensinos, aprender mais sobre Ele. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. O Eterno, com a sua mão forte, Ele nos liberta de tudo aquilo que nos prende e nos leva ao Monte Sinai para nos ensinar, assim como Ele fez com o povo de Israel, como a gente vem vendo, como a gente vem aprendendo e trazendo todos os ensinos que nós podemos para perto de nós, para assim a gente poder viver por eles. Porque a palavra do Eterno, ela é eterna, ela não muda, ela se renova a cada manhã. E é por esses ensinos que nós queremos viver e por causa desses ensinos que nós estamos aqui reunidos. Baruch Hashem, para aprender e para cumprir. Isso é maravilhoso. Vocês já pensaram sobre isso? A maravilha do Eterno, vocês já pensaram sobre isso? De podermos estar reunidos com seu fôlego de vida, aprendendo a vontade do Altíssimo. E é por causa dessa vontade que Ele nos ensina que nós estamos aqui mais um dia para falar sobre mais uma porção. Nós já vimos que o povo do Eterno, o povo de Israel, o povo hebreu saiu do Egito, passou pelo mar, passou pelas águas e agora estavam no Monte Sinai. Depois de ouvir da boca do Eterno, da sua aliança, de aceitar a sua aliança, o povo cai, o povo quebra a aliança. O povo não estava preparado ainda, o povo não conhecia ainda o Eterno. Então eles caem e quebram a aliança. Mas o Eterno sempre tem um consolo, não é isso? A gente vê isso, né? Sempre tem um consolo. E esse consolo, gente, era Moshe, o seu servo. Que assim como Noé consolou o seu coração, clamando pelo povo de Israel, porque o Eterno não queria destruir aquele povo. Se ele quisesse, ele teria feito. Ele permitiu Moshe entrar na terra? Não, ele não permitiu. Mesmo Moshe pedindo, né? Mas Moshe pede por aquele povo. O Eterno perdoa. Moshe sobe outra vez ao Monte Sinai, onde o Eterno vai falar tudo novamente, todos os termos da aliança. E então Moshe finalmente desce. Desce com as tábuas da aliança, escrita pelo dedo do Altíssimo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tábuas escritas que ninguém pode mudar. Por mais que as pessoas queiram e tentam, mas eles não conseguem. E agora nós vamos entrar em uma paraxá que finalmente o povo do Eterno vai se juntar para finalmente ouvir tudo aquilo que o Eterno havia ensinado a Moshe lá no Monte Sinai. O Eterno é maravilhoso. Ele não nos deixa ao léu, como diria minha avó. Ele não nos deixa ele não nos deixa sozinhos, de maneira que a gente não possa conhecê-lo, de maneira que a gente não possa conhecer a sua vontade, os seus caminhos. Não, ele sempre abre uma porta para que a gente possa conhecer a sua vontade e cumprir o seu querer. E na porção dessa semana, que nós iremos entrar agora, né? Aliás, estamos vendo com o nosso maravilhoso professor desde ontem, né? Mas hoje, como a gente sempre faz,
como a gente começou a fazer, no caso, nós vamos fazer um pequeno resumo dessa porção maravilhosa, que, como todas as outras, nós podemos aprender muito sobre ela. E apesar da gente estar aprendendo sobre ela desde ontem, né, com o professor, é bom ter uma segunda pessoa para fazer um resumo, para quem sabe dois olhos veem melhor do que um, 4 olhos veem melhor do que 2, certo? Então vamos lá, gente, vamos fazer um pequeno resumo dessa porção, que o Eterno possa falar ao nosso coração. Eu sou Kessia, me chamo Kessia, e estou aqui reunida com vocês para a gente aprender mais sobre esse Deus grandão. Essa porção, ela é, na realidade, uma repetição, praticamente, de tudo aquilo que a gente já viu na porção Terumá e nas porções que a gente viu no passado, nas 3 ou 2 porções passadas, onde o Eterno ele ensinou todo o passo a passo da construção desse tabernáculo, né, do Mishkan, que ele mostrou a Moshe, do lugar de habitação, do lugar que o Eterno gostaria de ter para habitar no meio do povo. Como a gente viu, foram 15 capítulos. Vão ser 15 capítulos, porque a porção seguinte também vai falar sobre isso. Então o Eterno repete. Mas por que o Eterno repete? Porque ele conhece o ser humano. Foi ele que fez você, foi ele que fez a mim, certo? Ele conhece que se ele fala uma coisa agora, daqui a 5 minutos, se eu não ficar repetindo, eu esqueço. Entende? Então, nós repetimos todos os anos, incansavelmente, toda semana. Eu digo a você, não deixe de ler durante a semana, não espere pelo Shabat apenas para buscar o Eterno. Lembre-se, buscar o Eterno nós temos que fazer todos os dias, mas no Shabat é uma porção dobrada de alegria, porção dobrada do Eterno. Então o Shabat é justamente para isso, para nós termos essa porção dobrada. Não espere apenas para buscar o Eterno, honrar o Eterno, elevar a tua alma ao Eterno somente no Shabat. Essa porção, ela é a porção de número 22, ela começa no capítulo 35 de Êxodo, verso 1, até o capítulo 38, verso 20. E nós vamos ver, né, Vayakhel, o nome dessa porção, e reuniu. E nós vamos ver para quê e por que o povo de Israel se reuniu. Qual era o intento dessa reunião? Vayakhel. Vamos lá, ver por que esse povo se reuniu, né? Essa porção ela começa no verso 1 do capítulo 35, mas eu quero fazer um pouquinho diferente hoje, porque o Eterno começa falando do Shabat, do dia santo dele. E como o final desse estudo, desse resumo, eu quero falar sobre o Shabat, então eu decidi deixar para o final, para que a gente falasse sobre o Shabat no final, ok? Então vamos lá, gente, vamos começar essa porção maravilhosa do Eterno. O povo reunido com o coração disposto a fazer techuvá, depois de um sufoco, né? Depois do povo se rebelar, do povo quebrar a aliança do Eterno, finalmente o Moshe consegue consolar o coração do Eterno e finalmente reunir o povo que está ali para ouvir tudo o que o Eterno fala a Moshe. Como eu já falei, ele vai começar falando sobre o Shabat, né? Sobre a aliança, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas aí esse povo se reúne disposto a fazer techuvá. E é assim que nós devemos também ser. O povo reunido, com o coração aberto, com os ouvidos abertos, como a gente está aqui nesse momento,
reunido e com os ouvidos atentos e o coração aberto para receber mais uma vez a palavra do Eterno e aprender sobre ele. Vamos lá ver o que e por que esse povo se reuniu dessa vez. A gente vai começar em Shemot, capítulo 35, verso 4. Na porção Terumá, como a gente já viu todos os significados dos itens do tabernáculo. Então, a gente não vai precisar repetir tudo de novo, né? Mas, agora, finalmente, o povo está reunido para saber o que eles vão fazer. Qual foi os detalhes que o Eterno deu a Moshe para que eles fizessem. Qual era realmente o termo dessa aliança. Qual era realmente a vontade do Eterno. Vamos lá. Moshe disse a toda a comunidade do povo de Israel: eis o que o Eterno ordenou. Façam entre vocês uma coleta para Adonai. Quem tiver o coração disposto deve trazer uma oferta para Adonai: ouro, prata, bronze, tecido púrpura, escarlate, linho fino, pelos de cabra, pele tingida de carneiro e couro fino, madeira de acácia. Como a gente já viu na porção Terumá, todos os significados desses objetos, né? Aqui, gente, na porção Terumá, era o Eterno falando para Moshe. O Eterno não estava falando para o povo, né? E depois desses 80 dias, porque primeiro ele passou 40 e depois passou mais 40, né? Depois desses 80 dias, finalmente, Moshe desce com as tábuas da aliança e com todo o projeto que o Eterno havia dado para ele. Projeto esse que levaria o povo de Israel, o povo hebreu, a fazer Techuvá, se reunir em Techuvá. Em seguida, toda a comunidade do povo de Israel saiu da presença de Moshe. E aqueles com o coração movido e com disposição trouxeram uma oferta para Adonai, para a obra na tenda do encontro, para o serviço nela e para as roupas sagradas. Tanto homens quanto mulheres contribuíram. Todos os que tinham o coração disposto trouxeram anéis para usar no nariz, brincos, selos em forma de anéis, cinto, todos os tipos de joia de ouro. Todos trouxeram uma oferta de ouro a Adonai. Que maravilha, gente! Todo o povo finalmente reunido para fazer a vontade do Eterno. Todo o povo finalmente reunido com o coração comovido, aqueles que queriam realmente fazer Techuvá, com o coração comovido, comovido pela vontade de ter o Eterno no meio deles. Nem todos, mas muitos entraram em Techuvá profunda, mergulharam de cabeça nesse projeto de construção que o Eterno havia dado a Moshe e que a gente já aprendeu. E tá vendo como a gente nós estamos na frente do povo de Israel? Nós aprendemos sobre esse projeto antes deles. Vocês perceberam? Agora que eles vão aprender, mas nós já sabíamos. Isso é maravilhoso. O Eterno nos dá essa oportunidade de aprendermos sobre a sua palavra, sobre a sua vontade. E finalmente o povo está ali, todo mundo junto, com o coração disposto a fazer essa construção. Porém, nós podemos aprender um pouquinho mais. Vamos lá. Assim, todo homem e toda mulher do povo de Israel, com o coração impelido, contribuíram de forma para a obra que Adonai ordenara por intermédio de Moshe e trouxeram a Adonai uma oferta voluntária. Moshe disse ao povo de Israel: vejam, Adonai escolheu Betzael, o filho de Uri, neto de U, da tribo de Yehudá. Todo aquele, gente, com o coração disposto,
contribuiu para essa techuvá, com esse desejo de ter o eterno no meio deles. Alguém, agora eu te pergunto, alguém tem contribuído para a tua techuvá? Às vezes, nós odiamos aqueles que tentam tirar a nossa paz, certo? Não é fácil. Mas nem de longe nós sonhamos que aquela pessoa está ali para nos aproximar mais do eterno. Porque não é afastado de tudo e de todos, gente, que a gente vai se unir ao eterno. Agora eu te pergunto, quem é que te ensina a ter paciência? Senão aquele que vem tirar a tua paciência. Às vezes você ora e diz, eterno, me dê paciência. Ele vai te dar muitas oportunidades para você ter paciência, para você exercer a sua paciência. Às vezes nós odiamos aqueles que nos enchem de tribulação, sem saber que aquela pessoa ela está nos elevando ao eterno. Ela está nos dando a chance, a oportunidade de finalmente a gente cumprir aquilo que o eterno nos ensinou. Vocês já pensaram nisso já? Então, gente, não é entrando numa caverna que a gente vai cumprir a vontade do eterno. Não é se enclausurando que a gente vai cumprir a vontade do eterno. Não é se afastando, porque às vezes as pessoas acham que ser santo é se abster da presença das pessoas, do ser humano e de tudo. Não. Como é que você vai exercer a tua tzedakah? Como é que você vai ajudar o teu próximo? Como é que você vai amar? Me diga. Se você está longe de tudo e de todos, como é que você vai amar alguém? Como é que você vai aprender a amar aquele que te ofende? E perdoar também? Yeshua disse que nós devemos amar aquele a quem nos ofendeu. E meditando sobre isso aqui, eu fiquei pensando, realmente, nós devemos amar aqueles que nos ofendem. Por quê? Porque eles estão nos dando a chance de sermos santos, como o Eterno é santo. Ficou mais fácil agora de amar as pessoas que te humilham, que te ofendem? Entende? Quando você vê a pessoa que te humilha, que te ofende, que te oprime, que tira a tua paciência dessa forma, não é muito mais fácil amar? Sabendo que ela está te dando a oportunidade de você elevar a tua alma, de você ser santo como o Eterno é santo. Aí fica fácil de amar, não fica? A gente consegue entender as palavras de Yeshua. Porque a gente pensa, é impossível amar quem me odeia. É impossível amar o meu inimigo. Mas quando você vê que são essas pessoas que te dão a chance de ser santo como o Eterno é santo, não fica muito mais fácil? Não é verdade? Pense sobre isso da próxima vez que alguém te humilhar. Faça o rosto do Eterno resplandecer no teu rosto. Assim como todos aqueles que ofenderam o Eterno, que quebraram a aliança, uniram ainda mais Moshe ao Eterno, a ponto de Moshe dizer, deixe-me ver o teu rosto, Senhor. E o Eterno ouviu. Moshe, você verá a minha glória. Quando alguém te ofender, também peça para ver o rosto do Eterno. E não apenas isso, peça também para ser o rosto do Eterno naquela pessoa. Entende? Ame. Porque amando aquela pessoa, você está mostrando o rosto do Eterno àquela pessoa.
E ela vai louvar o Eterno. Porque como que ela vai humilhar uma pessoa e essa pessoa amar ela? Não tem como se não for o Deus Todo-Poderoso que nos ensina a fazer isso. Certo, gente? Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. Hoje não vai ser muito grande assim, eu espero. Porque eu falo mais do que papagaio velho em dia de chuva. Vocês já viram isso, né? Vocês já viram papagaio velho em dia de chuva? Menina, é um espetáculo. É igualzinho eu. Vamos lá. É maravilhoso a gente falar do Eterno. É um prazer que não tem tamanho. Eu me sinto muito lisonjeada, muito honrada de poder falar o pouquinho que eu consigo, que eu tenho. Né? O pouquinho que eu aprendi, que eu vivo, para mim é uma alegria imensa passar para vocês isso. É uma alegria sem tamanho. Poder viver e ensinar aquilo que eu vivo, aquilo que eu aprendi, pela palavra do Eterno, que eu creio com todo o meu coração, que é eterna e não muda. E não muda. Moshe estava lá, né, a todo vapor, com todo mundo contribuindo, com todo mundo trazendo, com o coração aberto, com todo mundo com grande felicidade. Agora sim, a gente vai ter o Eterno no meio de nós, imagina, morando no nosso meio. Vamos construir essa arca, vamos construir esse Mishkan, que maravilha! E então o povo abre o coração, contribuindo, mostrando com obras que eles estavam em Techuvá, que era o desejo do coração deles, que o Eterno morasse no meio deles. E não apenas contribuindo com o que eles tinham de posses, mas também com o seu dom, com aquilo que o Eterno havia dado a eles, que eles aprenderam, porque o Eterno dá um dom, mas é você quem aprimora esse dom. Então, essas pessoas que tinham seus dons aprimorados se juntaram todos nessa construção, a construção desse tabernáculo, onde o Eterno habitaria no meio do povo, e era isso que o povo queria. E é isso que nós queremos. Mas então esse povo ele está com o coração tão aberto, com tanta felicidade por ter recebido o perdão e a aliança do Eterno renovada, que eles contribuem além daquilo que necessita. Nós não somos assim também. Quando a gente começa a Techuvá, tudo que nós queremos é aprender mais sobre o Eterno, é levar mais o nosso coração. A gente mergulha de cabeça, nós não nos cansamos em buscar a face do Eterno para conhecer mais e mais. E aquele povo, eles trouxeram tanto. E para que vocês saibam, esses homens que eram os líderes da construção, se vocês leram como é para fazer, né? Vocês vão saber. Aqueles líderes que ajudavam, que tinham a construção, que faziam a construção do Mishkan, foi o próprio Eterno que escolheu. O Eterno conhecia o coração deles. Eram homens, eram tzadik, eram homens santos. Eles viram que tinha muito mais do que eles necessitavam. E aí eles vão a Moshe. Chegam lá com Moshe e dizem... O povo tem trazido mais do que necessário para realizar a obra que Adonai ordenou. Então, o que Moshe faz? Aquele que não pegou nada, né? Não trouxe nenhum despojo, apenas ossos de Josué. Aliás, desculpa, gente. Apenas os ossos de José. Não de Josué. Josué estava com eles, desculpa. É que às vezes eu realmente me atrapalho nos nomes. Então esse homem, né, ele passou 80 dias com o Eterno, clamando por esse povo. Ele poderia se achar digno
né, de pegar essa oferta, não tem problema, a gente deixa aí, ou traz para cá, eu preciso. O que Moshe faz? Então Moshe deu uma ordem repetida em todo o acampamento. Os homens e as mulheres não devem apresentar mais oferta para o santuário. Desse modo, o povo foi impedido de fazer contribuições adicionais, pois o que já possuía era muito mais do que suficiente para completar toda a obra. Está vendo o caráter de Moisés? Será que os líderes de hoje fariam isso? A gente pode se perguntar, né? Moshe foi o pastor que o Eterno escolheu para conduzir o seu povo até o Monte Sinai e levar o seu povo até a terra prometida, até a promessa dele. Ele e Arão. A gente pode ver isso em Salmos. O Eterno escolheu esse pastor, o próprio Eterno. E esse pastor tem um coração tão bom e tão elevado ao Eterno que nada o corrompe, que nada o tira do caminho, que nada o faz tropeçar. Ele acabou de ver a glória do Eterno. E o Eterno acabara de passar para ele a sua vontade. E tudo que ele queria era fazer a vontade do Eterno ser cumprida no meio do povo, como um pastor, como um verdadeiro pastor. Tudo que ele queria era a presença do Eterno no meio do povo. Moisés, o homem escolhido pelo Eterno. Não é à toa. Porque o Eterno, ele conhece os corações. Vamos continuar. Maravilhoso, né, gente, falar. Ih, deu um probleminha aqui. Agora foi. Agora vamos lá. Finalmente chegamos no dia maravilhoso. No dia que nós contamos no dedo para chegar a ele. É maravilhoso. Shabat. Descanso. Quantos significados nós poderíamos falar? Quantas horas nós poderíamos, quantos dias nós poderíamos usar e não seria suficiente para a gente falar todos os benefícios que isso traz para nós. Obediência ao Eterno, gente. Obediência. As festas são tempos designados pelo Eterno, certo? Aí você pode se perguntar, então eu posso fazer em qualquer época, na minha época, por exemplo, uma vez as pessoas sabem, as pessoas que me conhecem sabem que eu guardo o Shabat, né? Então eles perguntam, você guarda o Shabat? Claro que eu guardo o Shabat. Aí um deles falou assim, eu também guardo um dia, mas o dia que eu guardo é o dia que eu escolho, porque a gente tem que guardar um dia, o importante é guardar um dia. Aí eu olhei para ele e falei, é a tua escolha, né? Você escolhe. Eu não vou te obrigar a fazer o que você não quer. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Quando é teu aniversário? Aí ele falou, tal dia. Eu falei, não, mas tal dia nós vamos comemorar o teu aniversário. Ele disse, não, mas é tal dia. Eu falei, não, mas a gente pode comemorar tal dia. Aí ele parou e disse, mas o que é que você quer dizer com isso? Eu falei, se você pode escolher um dia para fazer de Shabat, a gente pode escolher um dia para comemorar o teu aniversário de boa, não é? Não, meu aniversário é tal dia. Eu falei, se tu quer mudar o dia que o Eterno escolheu, o Deus Todo-Poderoso, então a gente pode mudar o dia do teu nascimento, comemorar uma outra data. Entende? Enfim, eu não discuti, né? Eu não entrei mais em detalhes, mas eu fiz isso como se fosse uma brincadeira. Não, gente, a gente não pode comemorar em outro dia. Shabat
é Shabat, é o sétimo dia, que é o dia que o Eterno escolheu. E é nesse dia que nós devemos observar, é esse dia que nós devemos guardar. O dia que o Eterno escolheu, porque foi ele que determinou. Nós não temos poder para mudar aquilo que o Eterno determina. Nós não temos poder para fazer um fio de cabelo se tornar preto novamente, quanto mais mudar a palavra do Todo-Poderoso. Se ele disse é Shabat, é o sétimo dia, quem sou eu para dizer que é o oitavo, que é o primeiro, que é o terceiro? Eu vou dizer que é o sétimo dia. E eu vou guardar o sétimo dia, porque eu creio na palavra do Eterno e eu não mudo a palavra do Eterno. Entende? Então tem que ser no dia que o Eterno escolheu. Você não pode fazer outro dia que não seja o dia que o Eterno escolheu. Entende? Agora sim, a gente pode dar início à porção. Vamos lá, dar início. Era para a gente ter começado aqui, né? Opa, eu bati aqui, eu espero que não tenha dado nenhum problema. Capítulo 35, verso 1. Era aqui que a gente deveria ter começado. Mas como eu falei, como a gente vai falar, vai desenrolar daqui para frente até o final sobre o Shabat, então eu decidi falar antes sobre o que a gente falou e agora fazer tudo junto para não confundir a minha mente. A de vocês é muito boa, mas a minha é muito pesada, é muito devagar, porque a minha língua é pesada, né? Eu vivo em outro país, então eu posso me confundir muito rápido. Quando você não está na sua língua materna, é muito fácil você se confundir com as coisas, porque você não tem mais aquela agilidade da tua língua, sabe? Você não tem mais aquele vocabulário carregado, bom, sabe? Você esquece de muito, você não perde a língua, como eu já falei, mas o vocabulário, ele se torna muito pobre. Então, foi por isso que eu escolhi. Mas vamos lá, começar. E reuniu Moshe a toda a comunidade dos filhos de Israel e lhes disse: isto são as palavras que ordenou Adonai para realizarem. No caso, era para fazer o Mishkan, mas olha o que ele começa falando. Ele não começa falando sobre a construção e também ele não começa falando sobre a aliança, né? Sobre aquilo que o Eterno havia falado lá no Monte Sinai. Olha o que ele vai falar. Em 6 dias farão trabalho e no 7º dia será para vocês um Shabat sagrado, de descanso ao Eterno. Todo aquele que produzir, entrando no trabalho, morrerá. Não acendam fogo em todos os teus lares no Shabat. Gente, qual foi o primeiro mandamento quando o Eterno falou do Monte Sinai? Qual foi a primeira palavra que ele disse, o primeiro ensino que ele disse? Amarás, eu sou Adonai, o Senhor seu Deus, né? E amarás Adonai de todo o teu coração, com todo, certo? Esse foi o primeiro pronunciamento do Eterno quando ele começou a falar sobre os termos da aliança, lembra? Pois é. Agora, ao invés de ele começar falando e amarás o Senhor seu Deus de todo o teu coração, o que ele faz? Ele fala do Shabat. Depois, né, na hora da renovação, né, depois daquela idolatria, né, que foi terrível, o povo quebrando a aliança com o Eterno, ele começa a falar do Shabat e não de amar o Eterno de todo o teu coração, como ele fez da primeira vez. Lembra? Mas por que, gente, que ele fala do Shabat em primeiro lugar e não repete o termo da aliança como da primeira vez? Vocês podem me dizer isso? Vocês conseguem imaginar algo? O que é o Shabat? O Shabat é a elevação da nossa alma ao Eterno, não é isso? Em descanso. Nós descansamos no Eterno, elevando a nossa alma, dando ao Eterno aquilo que ele dava ao povo de Israel no deserto, porção dobrada. Sim,
Todos os dias nós devemos buscar o eterno, mas no Shabat nós devemos buscar em porção dobrada, elevando nossa alma ao Altíssimo, tirando tudo que esse mundo nos oferece, todos os pilares de Nimrod e nos elevando ao eterno, certo? Agora me diga, quando você faz isso, o que causa em você? Elevação ao eterno. E quando você se eleva ao eterno para aprender sobre ele, o que acontece? Você o ama, gente, de todo o coração, com todo o teu entendimento, com todo o teu ser, com todo o teu desejo. É isso que acontece quando nós elevamos a nossa alma ao eterno. Então, o Shabat, ele é um combate à idolatria. Porque, em primeiro lugar, você não vai esquecer que o eterno é o eterno. Em segundo lugar, você está obedecendo aquilo que ele falou, que ele pediu, que ele ensinou. Em terceiro lugar, você está elevando a tua alma para ouvir dele e sobre ele. Não tem como errar. Entende? É como se fosse uma bússola que não tem erro. Como é que você vai elevar a tua alma todo o Shabat, um dia inteiro, e não aprender sobre Deus, e não conseguir amá-lo, e não aprender sobre o eterno, e saber que ele odeia idolatria? E quando você sabe disso, é muito mais fácil amar. É muito mais fácil querer. É muito mais fácil buscar e se afastar de tudo aquilo que afasta você do eterno. Porque quando você conhece o eterno, tudo que você menos quer é fazê-lo triste. É fazê-lo desconsolado. Porque quando nós não obedecemos a palavra dele, nós desconsolamos ao eterno. Então o Shabat, ele é também um antídoto contra a idolatria, gente. Então, sabendo disso, vamos aprender mais sobre o Shabat, porque esse foi o mandamento que ele deu na renovação da aliança quebrada depois da idolatria. Vamos lá, gente, começar? E guardarão os filhos de Israel o Shabat, para praticarem o Shabat por suas gerações. É a aliança eterna. Essa é a nossa aliança. Entre mim e os filhos de Israel, ele é um sinal para sempre. Pois em 6 dias, por quê? Porque em 6 dias o Eterno fez os céus e a terra, mas no 7º dia ele descansou. Aí você olha isso aqui e diz, não é para mim, é só para o povo de Israel. É? Dá uma lidinha lá em Isaías 56, do verso 1 até o 7. A gente já leu isso. Mas se você estiver duvidando e não ouviu, corre lá e lê, que você vai ver. Que não é para o povo de Israel somente. É para todo aquele que eleva seu coração ao eterno, que ama o eterno, que quer o eterno, que quer buscar o eterno, que quer conhecer, que quer sair da idolatria, que quer fazer techuvá. E se você é o povo do eterno, é claro que você está dentro dessa aliança. E é claro que você vai cumprir aquilo que o eterno determinou, certo? Certo, gente. O Shabat. O que o Shabat pode nos ensinar? Gente, a gente já aprendeu tanto, né? A gente está aprendendo tanto sobre o Shabat. Mas a gente repete para que nós não esqueçamos. O ser humano é muito fácil de esquecer as coisas. Pelo menos eu. Então, o Shabat, ele é uma lembrança para nós. Nós temos que lembrar do Shabat. Então, a gente tem que repetir sempre. Vamos ver o que o Shabat é? Eu poderia passar o resto do dia, semanas, falando para vocês significados e razões. Mas eu escolhi 6 para que a gente possa falar um pouquinho sobre eles. Vamos lá, gente, ler.
O número 1 é um memorial. Proclamamos que o Eterno é o Criador de todas as coisas. Por quê? Porque em 6 dias, a gente acabou de ler, ele fez os céus e a terra, mas o 7º dia, o Eterno descansou de toda a sua obra. O Eterno fez com que toda a sua obra produzisse por si só. Então, ele descansou de toda a sua obra e ele abençoou esse dia. Quando nós guardamos o Shabat, nós proclamamos que o Eterno é o Criador não somente dos céus e da terra, mas é o nosso Criador. Aquele que nos sustenta, aquele que nos dá tudo que nós precisamos. Número 2. É a primícia dos nossos dias, pois o homem foi feito no 6º dia, sendo assim seu primeiro dia na terra, né? O seu primeiro dia de vida foi o Shabat. Então, quando você guarda o Shabat, quando você dá o Shabat ao Eterno, você está dando as primícias dos seus dias. Número 3 é um sinal entre o ser humano e o Eterno por todas as gerações, para que saibam que o Eterno é Adonai. Que nós somos separados para Ele. E o Shabat foi separado para o ser humano. Você pode ver isso em Êxodos 31, 12 a 14, e em Marcos e em Ezequiel também. É um sinal de aliança eterna entre o ser humano e o Eterno. Êxodo 31. Número 5. É um sinal de que, sendo estrangeiros, nos achegamos ao Eterno para o servir, para amar o Eterno. Para amar o nome do Eterno, sendo para ele por servos e não profanando o seu dia e nos esforçando na sua aliança. Isaías 56, 1 a 7. E o número 6 é um sinal de descanso e de bênção para o povo do Eterno. Quando você não guarda o Shabat, você está perdendo tudo isso, todas as bênçãos que esse mandamento traz. Não é à toa, gente, que o Shabat é o mandamento mais combatido. Porque é o mandamento que mais abençoa. É o Shabat. Nós temos 11 recomendações sobre o Shabat. E, gente, tem muito mais, né? Tem muito mais, mas como a gente não tem o dia todo, a vida toda, então eu trouxe apenas esses 11, né? Que as escrituras, não sou eu, não é eu que vou dizer para você faz isso e aquilo, de jeito nenhum, não sou eu, mas é a própria escritura que está falando. Então a gente vai ler a escritura, aquilo que ela nos recomenda. E existem muitas tradições nesse dia. Tem muita cerca, muito afastamento do ensino do Eterno. Esse dia é para ser um dia prazeroso, é para trazer felicidade para o ser humano. Porque quando nós elevamos nossa alma ao Eterno, é o que traz a nós, é felicidade. Mas o ser humano, ele colocou tanta cerca, ele colocou tanta tradição que se torna, para muitos, o Shabat é um peso muito grande, não é algo prazeroso. É um peso enorme para carregar. Mas o Eterno não deu esse peso para nós. Ele deu o seu descanso. Então é por isso que eu quero trazer essas 11 recomendações pelas Escrituras, para que a gente possa combater esse monte de cerca, de tradição que o ser humano colocou. Então vamos lá ler, que a gente já tem 45 minutos. Já era para estar bem na frente. Mas daqui a pouco eu termino. Esse aqui o Shabat é o último assunto do dia. Eu espero que a gente aprenda algo. Número 1, devemos guardar esse dia. Esse dia deve ser guardado. Levíticos 19, 3. Cada um temerá a sua mãe e o seu pai e guardará os meus
Shabbatot, sábados. Eu sou Adonai, vosso Elohim. Agora eu quero perguntar para vocês, por que será que o Eterno, junto com esse mandamento de honrar o pai e mãe, de temer o pai e a mãe, de respeitar o pai e a mãe, ele traz o Shabat? Vocês podem pensar em algo? Eu meditei bastante sobre isso e eu pensei apenas uma coisa, que não é pouca coisa. O Eterno, quando ele diz honre o seu pai e a sua mãe, o que ele fala? Você honrando o seu pai e sua mãe, os seus dias se multiplicarão na terra que você entrará, certo? Agora eu te pergunto, e você guardando o Shabat? Tem ou não tem bênção? Os teus dias vão ou não vão se multiplicar na terra? Claro que vão, gente. Tem tantas bênçãos que esse dia traz quando nós elevamos a nossa alma para o Eterno e buscamos o conhecimento e damos a Ele a nossa porção dobrada da semana, que não tem como não multiplicar os nossos dias na Terra. E está comprovado cientificamente que o ser humano, o homem, que desses 7 dias da semana descansa um, ele vive bem mais, porque o corpo do ser humano, ele necessita desse descanso. O Eterno sabe o que ele fala. Nós não devemos buscar desculpa para guardar aquilo que o Eterno nos ensina, porque ele sabe o que ele fala. Mas muita gente precisa de desculpa, então tá aí uma. Você precisa, é comprovado cientificamente, entende? Deve ser lembrado. Lembra-te do dia de Shabat para santificar. Nós devemos lembrar desse dia, não é um dia comum. Deve ser santificado, ou seja, separado para o Eterno. Nós não devemos tratar ele como os outros dias. É mandamento do Eterno. Devemos fazer santa convocação, é isso que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é o cumprimento de um ensino do Eterno. Quando a gente se reúne para aprender e falar e ouvir sobre ele. E é maravilhoso, gente. Não tem nada melhor nesse mundo. Nada que dê mais prazer do que falar das maravilhas do Eterno. Para nossos familiares, nossa família, né? 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o Shabat de descanso, santa convocação. Nenhum trabalho fareis no Shabat do Eterno em todas as vossas habitações. É mandamento do Eterno parar, gente. Não devemos trabalhar, nem fazer os outros trabalharem para nós. Nem devemos usar o animal para trabalhar para a gente, né? Se a gente descansa, todos têm que descansar. Esse é o mandamento do Eterno. Mas o 7º dia é o Shabat. Gente, eu acho que eu preciso colocar... Deixa eu colocar aqui. Desculpa, que aí vocês... Apontador laser. Desculpa, que aí vocês veem o que... Mas não é assim. Não. Tá bom. Número 5. Para a gente não perder tempo. Mas o 7º dia é o Shabat de Adonai, o teu Elohim. Não farás nenhuma obra nem tu, nem teus filhos, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Aqui. Agora vocês vão poder ver. Então, o Shabat não é só para você, é para todos. Se você não é o Senhor, mas você é o filho. Se você não é o filho, você é o servo. Se você não é o servo, você é o estrangeiro. Ou seja, o Shabat é para todos, gente. Não devemos realizar comércio, né? Eu vou correr porque já tem 52 minutos, ainda tem alguma coisa para a gente ver. Não devemos carregar peso, não devemos viajar durante o Shabat. Aqui estão todas tudo o que você precisa saber aqui, ó, na Bíblia, né? Todas as referências bíblicas. Desculpa, eu esqueço para que você possa ver depois, tá bom?
Não devemos buscar e nem falar dos nossos negócios. Não devemos acender fogo. Tudo isso que eu estou falando para vocês não está saindo de mim mesmo, tá, gente? Eu estou lendo aqui e vocês podem ver as referências bíblicas que estão nas escrituras. A Kessia não está inventando as coisas, tá bom? E não deve jejuar. Eu me lembro que quando eu comecei a guardar o Shabat, deixa agora eu tirar daqui, peraí. Quando eu comecei a guardar o Shabat, eu jejuava. Por quê? Porque quando a gente começa, a gente não sabe guardar o Shabat. Então, para mim, me santificar é jejuar para o Eterno. Entendeu? A diferença do negócio de quando você aprende. Então, eu jejuava. Mas aí eu aprendi que não é para jejuar, né? Agora, vamos... E por que a gente não deve jejuar, gente? A não ser que seja no Yom Kippur. Porque o jejum é uma maneira de você se humilhar diante do Eterno, de você negar para a sua alma aquilo que ela necessita. Então é um dia de tristeza, de profunda humilhação. Como é que você vai se humilhar no dia de Shabat se o dia de Shabat é uma festa? Entende? E eu aprendi isso também. E hoje eu não jejuo mais no dia de Shabat. Agora você me pergunta, e rede social, eu posso usar? Gente, depende do que e para que tu vai usar a rede social. Se o Shabat é um dia de elevação da nossa alma para o Eterno, e como você viu, tudo que... Quer dizer, não tudo, porque isso aí não é só 11 coisas que a gente tirou. Mas como eu falei, as escrituras de Bereshit, a revelação... fala sobre o Shabat. A gente poderia passar dias e dias falando sobre. Eu dando para vocês razões nas escrituras para que vocês guardem esse dia. E agora eu te digo, se você me der uma razão, se você me der um versículo, um verso só na Bíblia, que diz para eu não guardar o Shabat, e que o Eterno mudou o Shabat, eu paro. Só um, eu só quero um. Eu te dou dias e dias, se você pedir, se você quiser. Mostrando nas escrituras. Foram só 11, mas eu te dou vários, se você quiser. Agora, se você me der um, apenas um, eu paro. E se o Shabat é um momento de elevarmos a nossa alma ao Eterno, quando você usa a rede social, você eleva a tua alma ao Eterno? Eleva? O que é que você faz com a rede social? Se a rede social você for usar para falar do Eterno, para elevar a tua alma ao Eterno, para ler as escrituras, para fazer o que a gente está vendo aqui, se reunindo, para adorar o nome do Eterno, é lícito, gente. Agora, o que não é lícito é você olhar as redes... Eu não tenho rede social, gente. Eu não tenho, eu não uso. Eu não uso. Minha gatinha tá presa. Oh, meu Deus, ela tá presa. Gente... Desculpa, a minha gatinha estava presa, eu me preocupei dela se machucar. Então, eu não uso rede social, porque eu não acho que as redes sociais... Me desculpa quem usa, mas eu não acho que as redes sociais... Eu uso apenas um, que é para mim ter contato com a minha família, com meus amigos que não moram perto de mim. Mas eu não uso rede social, gente, porque eu não acho que isso eleve a minha alma ao Eterno. Eu não vejo televisão, eu não vejo notícia, eu não jogo videogame, eu não vejo novela, filme, desenho, nada. A menos que seja um desenho, né? Como tem uns desenhos que o meu filho gosta de ver, sobre David, que ele ama David, Sansão, ele ama Sansão, então ele me faz ver esses desenhos e eu gosto porque, por mais que às vezes eu veja que não está de acordo com as escrituras, eu já aproveito e falo para ele como realmente é. Então, a gente vê os desenhos mais nesse intuito, de elevar a nossa alma ao Eterno. Celular,
computador só se for para elevar a minha alma ao eterno. Você pode fazer o que você quer, o que você escolhe, mas eu digo, eu me abstenho dessas coisas. Não apenas no Shabat, mas principalmente no Shabat, entende? Se é um momento de elevação à alma para o eterno, essas coisas elas nos tiram a nossa elevação, entende? Ela vai te trazer preocupação, vai te trazer estresse, vai te trazer notícias que não são boas ou que são boas, mas esse dia é pro eterno, é porção dobrada. Então dê essa porção dobrada pro eterno. Vamos lá. Preparação. Preparação do Shabat. O Shabat, tudo, gente, do Shabat se inicia na preparação. Você só consegue se você tiver organização. E no início sempre é muito difícil. No início, na verdade, é um aprendizado. Por exemplo, para mim, no início, era uma tortura eu ver um cisco no chão. Era uma tortura ver a pia com louça suja, era uma tortura para mim. Mas foi um aprendizado para mim. Eu aprendi a me controlar sobre essas coisas. Eu aprendi que quando eu elevo a minha alma para o eterno, eu não vejo essas coisas. Não que o Shabat seja um dia de bagunça, não é isso. Não é isso. É como eu digo, é um dia que você tem que organizar antes. Uma festa. Quando você vai dar uma festa, o que você faz? Você faz ela de qualquer jeito? Ou você tem toda uma preparação? Você tem toda uma organização? O Shabat é uma festa. Então você tem que se organizar, certo? Vamos continuar, gente. Vamos lá. Parte do Shabat, ele tá na preparação. Né? Você tem que se organizar realmente. Faça do Shabat um tempo festivo, especial, porque ele é uma festa para o eterno, né? O Shabat ele é uma festa, então você tem que se preparar. Eu apertei aqui sem querer e dei pausa no negócio. Então você tem que se preparar, é uma festa para o eterno. Se programar. Antes, gente, eu fazia tudo na sexta-feira. Mas, é como eu falo, o início é um aprendizado. Você tem que aprender. Né? É um aprendizado. As coisas você tem que fazer de coração, tendo prazer. Antes, eu fazia tudo na sexta-feira. Então, eu entrava com o Shabat totalmente consumida de cansaço. Eu não aproveitava porque eu estava extremamente esgotada. Entende? Então, o que é que eu fiz? Hoje, eu, como mulher, dona de casa, né? Que faço tudo em casa sozinha, eu começo a fazer na quarta-feira, me organizando, porque, como eu disse, é uma festa, não é? Então, sendo uma festa, eu vou me programar. Antes, bem antes. Então, a partir de quarta-feira, eu já começo a arrumar toda a casa, né? Já organizo tudo, já deixo tudo arrumado. Na quinta-feira, eu já tenho terminado tudo, toda a parte da casa, né? Toda a parte de limpeza, de arrumação da casa, eu já tenho arrumado tudo. Na sexta-feira, eu só faço alguma coisinha, se eu ver no chão, arrumo ou tiro alguma coisa que está fora do lugar. Mas a sexta-feira, agora, para mim, fica apenas para fazer a alimentação da sexta, do jantar, né? De entrada do Shabat, e também o alimento do dia de Shabat, do dia seguinte. Então, você tem que ter organização, programar. E quando você começa, é um desafio, porque você não sabe. Isso é normal, é completamente normal, entende? Então, não se acanhe. Faça compra antes. Tudo que você precisar, eu geralmente faço as compras na sexta-feira de manhã, para deixar tudo fresquinho para o Shabat, porque eu
geralmente como sopa, uma sopinha que eu possa comer ela fria. O meu esposo, ele não gosta de comida fria, então eu esquento, mas aqui em casa não tem problema, porque o meu fogão, apesar de eu não usar muito fogão no Shabat, ele não tem fogo. O meu fogão, ele não é fogo como o do Brasil. Ele é uma placa que esquenta e não tem fogo, sabe? Só esquenta, é como se fosse uma chapa. Mas eu, como tudo, eu não esquento nada para mim. Para mim é tudo frio, né? Mas eu não vou obrigar, sendo Shabat um dia de alegria, o meu esposo a comer frio. Então eu faço alguma coisa que dê para esquentar no forno ou algo do tipo que eu não vá usar fogo e que eu não vá ter trabalho. Porque a Bíblia, quando ela fala não fazer fogo, é justamente sobre isso. Você não fazer comida é um trabalho. Fazer comida é trabalho, gente. Então, eu faço compras antes, deixo tudo organizado, né, pro dia de Shabat, na sexta-feira, dependendo também, porque aqui tem isso, a Noruega é meio louco, assim, o tempo. No inverno, o nosso pôr do sol é, às vezes, 2h30 da tarde, então eu já tenho que estar com tudo preparado. Então, eu já começo terça-feira no inverno, e já no verão é o contrário, é 00:30. E tem lugares da Noruega que não tem pôr do sol, então a gente pode usar o horário de Israel, entende? Programação, gente. Se programar. O Shabat é isso, é uma festa. E para uma festa você tem que programar, deixar tudo pronto, abastecer o carro antes, porque se houver alguma emergência você não vai precisar, né? Comprar o combustível, abastecer o teu veículo. Na sexta-feira, é isso que eu faço aqui em casa. Eu faço todo o alimento para os 2 dias, né? Para sexta-feira e para o Shabat. Eu deixo tudo pronto. Deixo espaço na geladeira para deixar tudo prontinho. Programar tudo bonitinho. Pratos frios é uma boa, né? Como eu falei, para mim, eu faço uma sopa que eu não preciso esquentar. Eu amo sopa de cevada. Sopa de cevada é uma delícia. Vocês têm que experimentar, gente. É uma delícia. Eu comi ela ontem e comi ela hoje. Eu amo sopa de cevada. E eu não preciso esquentar. Ela fria é uma delícia também. Eu faço saladas quando eu não quero sopa. Eu como fruta. O norueguês, ele gosta muito de pão, né? O pão, mas o nosso pão, entenda que não é o pão do Brasil. O pão do Brasil, o norueguês chama de pão de vento. Porque não tem nada dentro, só tem o trigo. Então, o pão norueguês não, ele é carregado, ele é muito bom, ele tem muito alimento dentro dele, né? Ele é um pão carregado com tudo que o ser humano precisa, por isso que o norueguês ele come muito pão. Então, eles colocam um ovo cozido, eu geralmente deixo o ovo cozido, e daí eu esquento água na minha garrafinha, não é no fogo, e coloco no ovo para que o ovo esquente com água quente. E aí o meu esposo, às vezes, ele come, ele faz esse lanche que é saboroso, né? Coloca o ovo e coloca tomate, pepino, uma verdura em cima, alguma coisa, fica delicioso. Não vai morrer assim. Eu não vou comer comida esquentada. Então não esquenta, come uma fruta, come um legume, come qualquer coisa, meu amigo. Enche a tua barriga com o que você gostar. O Shabat é prazer, não é um peso. Shabat é alegria, é uma festa. Você vai pensar, eu não quero comer isso nessa festa. Não, tu come o que tem, entendeu? E Shabat é uma festa. Eu geralmente procuro fazer aquilo que o meu esposo e o meu filho gostam. Por quê? Porque é um dia de festa, é um dia de alegria. E deu um negócio aqui, eu não sei se tá normal. Vamos lá, continuar. Não marque nada para o dia de Shabat. Com o passar do tempo, seus amigos, familiares perceberão o quanto esse momento é importante para você. E realmente, para mim, ninguém nem liga. Ninguém sequer manda mensagem, já sabe que
Só se for uma emergência que eu estou disponível, entende? Realmente, eles respeitam muito. Eu deixo a mesa posta para o jantar do Shabat. Como a gente tem 2 mesas, uma na cozinha e uma na sala de janta, eu deixo a da sala de janta, da cozinha pro Shabat, pro jantar, e deixo a mesa daqui pro almoço e pro café do Shabat. Deixo tudo bonitinho. E, gente, se você tem uma família grande, melhor ainda. A família inteira tem que estar reunida, a família inteira tem que estar junta para isso. Não é só deixar para a mãe, não é só deixar para o pai. É todos reunidos, como o povo de Israel que se reuniu para fazer o Mishkan. Você vai estar ensinando para o teu filho e para a tua filha a importância e o prazer desse dia. Você vai estar deixando isso como herança para ele. Família grande é o único momento que eu desejaria ter uma família grande, é nesse dia. Aqui em casa somos só eu e o meu esposo e o meu filho. Nós temos uma família pequena, mas como eu queria que fosse uma família grande, todo mundo reunido, tanto que às vezes eu chamo os meus amigos porque eu gosto disso. Sabe? Todo mundo reunido, fazendo uma coisa, fazendo outra, trazendo uma coisa, trazendo outra, todo mundo ali reunido para sentir, para festejar, para se alegrar. E é maravilhoso quando você envolve a tua família nisso. É maravilhoso, gente. Não tem nada melhor do que isso. Então, o Shabat é isso, é alegria. É uma alegria que contagia. É uma alegria que nos enche, que nos preenche, que nos revigora. A gente termina o Shabat triste porque queria mais. Se arrume no Shabat. Você se arruma quando você vai numa festa? Gente, quando eu termino de fazer minhas coisas, eu corro pro banheiro, eu tomo aquele banho, sabe? Que só no dia de Shabat eu tomo aquele banho caprichado, com óleos, com essência, esfolio a pele, passo creme, entendeu? Me perfumo, me arrumo, visto a melhor roupa que eu tenho, como se eu fosse para uma festa, que eu tô indo para uma festa. Arruma teus filhos, bota a roupa melhor dele, perfuma eles, arruma a mesa. É uma festa, gente. É alegria, o Shabat é isso. É você. O nosso presente para o Eterno no Shabat é isso, é a nossa alegria. O nosso Elohim, o nosso Altíssimo, é um Deus festeiro. Ele nos deu 7 festas durante o ano para a gente fazer. São 70 dias de festas, vocês sabiam disso? Qualquer dia desse, no dia das festas, eu vou trazer esse para vocês verem. São 70 dias de festa anual que ele nos dá. Contando o Shabat, contando os dias de festa. E só um dia a gente tem que se entristecer, que é o dia de Yom Kippur. Então o Shabat é uma festa. Regozije-se no Eterno. Faça uma festa. Ah, mas eu não tenho comida. Faça o que você tem. Você não precisa de riqueza para dar o melhor para o Eterno. Dê o que você tem. Como que você tem? Se alegre com o que você tem. E o Eterno, a cada Shabat que passar, ele vai te honrar. O Shabat é um dia de alegria. É um dia para a gente se regozijar. É um dia para nós darmos para o Eterno. E o que é que eu posso dizer para quem não pode guardar o Shabat, mas deseja? Meu caro, minha cara, que não pode, porque não pode guardar o Shabat. Você já fez de tudo, mas não pode. Assim como eu também não pude um dia, mas você também não pode hoje. Não se entristeça. Lembre-se, o Eterno, ele conhece e ele pesa o nosso coração. Muitos que guardam o Shabat
transgridem muito mais do que aqueles que têm um desejo ardente no seu coração, que está começando agora, que tem um desejo ardente no seu coração de guardar o Shabat, mas não pode ainda. Muitos que guardam transgridem mais do que esses. Por quê? Porque o Eterno, ele pesa os corações. E lembrem-se que os sacerdotes, eles guardavam o Shabat mesmo transgredindo. Vocês lembram disso? Yeshua nos falou isso. Eleve o seu coração para o Eterno. E Yeshua nos falou isso lá em Marcos 2:23. E também em Lucas 6, do 1 ao 5. Que os sacerdotes transgrediam o Shabat. Por quê? Porque eles faziam o pão da proposição. Era no dia de Shabat. Mas eles estavam com o coração elevado ao Eterno e fazendo aquilo que o Eterno pediu. Então lembre-se, o Eterno, ele pesa o coração. Eleve o seu coração para o Eterno. Ore para ele e com certeza ele vai abrir as portas para que você possa guardar o Shabat, porque ele conhece os nossos corações, ele conhece as nossas inclinações. Não deixe de guardar em seu coração, na sua alma, na sua mente. O Eterno vai honrar você. Você já tentou de tudo para mudar o dia do seu trabalho, não é isso? Mas você não consegue. O teu patrão, o teu empregador, ele não compreende isso, ele não aceita. E você não tem escolha, você precisa. Mas não deixe de guardar no teu coração. Não deixe de se alegrar nesse dia. Não deixe de elevar a tua alma nesse dia, ó Eterno. Ore, o Eterno vai abrir porta onde não existe porta. E você vai acabar guardando esse dia de maneira que o Shabat também vai ser alegria para você. Talvez hoje está sendo tristeza porque você não consegue guardar da maneira que você gostaria de guardar. Mas o Eterno, ele vai te honrar. Você não vai desistir. Não desista. O Eterno vai te honrar. Ele vai abrir porta. Dê ao Eterno o que você tem hoje. Como aquela viúva. Lembra? Lá no templo, ela deu o que ela tinha. Ela não deu o que ela não podia. Ela deu tudo o que ela tinha. Dê ao Eterno o que você tem. Ele conhece o teu coração. Ele pesa o teu coração. E continue, não desista. Eleva o teu coração. Ame ao Eterno. Ele vai te honrar. Ele vai abrir a porta. E você vai, como eu e como muitos, guardar o Shabat. E como você também guarda, né? Como aquela viúva que deu tudo o que ela tinha. Você também pode dar tudo que você tem no momento. E o Eterno vai honrar. O Eterno vai te honrar. Ele vai abrir porta. Pode ter certeza disso. Porque, lembre-se, ele pesa os nossos corações. Porque quando a gente entesoura essas palavras no nosso coração, quando a gente entesoura a palavra do Eterno e vive por ela, e faz dessa palavra a nossa porção. Gente, não tá passando o negócio agora. Agora foi. Tá travando aqui. Quando a gente faz dessa palavra a nossa porção, entesoura ela no nosso coração, o Eterno nos honra. Por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que dá recompensa. É Ele que recompensa a gente. Não deixe de guardar, porque você não pode guardar. Lembra de Daniel na Babilônia. Ele não deixava de servir o Eterno porque ele estava na Babilônia. Lembra dos seus amigos. Eles não deixaram de servir o Eterno porque eles estavam na Babilônia.
Nós estamos na Babilônia, mas nós não vamos deixar de servir o Eterno por causa da Babilônia. Nós vamos entesourar. E o Eterno, assim como ele honrou Daniel, ele vai nos honrar. Por quê? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Eleve sua alma, mesmo que você não pode. Agora, você que pode e não vai porque não quer, aí é entre você e o Eterno. Se você, por desobediência, por rebeldia, não quer, o que eu posso fazer? Só orar para que o Eterno abra os teus olhos para que você possa ver todas as bênçãos dele. E que maldição é não guardar, é não cumprir, é não ouvir. Porque é rebeldia, porque é feitiçaria. Então, abre os teus ouvidos, prepare o teu coração e deixa que o Eterno possa te ensinar, assim como ele me ensinou, como ele ensinou a muitos. Abre o teu coração. Eu sei que o Eterno fará isso. E você vai ver as bênçãos que é guardar esse dia. Não apenas guardar esse dia, mas cumprir tudo aquilo que nós aprendemos, que nós sabemos. É maravilhoso. Não há nada melhor nesse mundo. E, gente, deixa eu colocar aqui de novo. A próxima porção, eu quero falar isso para vocês, porque como isso aqui é um resumo, e não apenas por isso, a gente tem que assim como o Shabat, ele é organização, toda a nossa vida, ela tem que ser organização. Se nós não nos organizarmos, nada vai, nada consegue. Entende? Para eu conseguir começar a guardar o Shabat de verdade, né? Eu comecei não sabendo guardar o Shabat. Eu jejuava no Shabat, gente. Eu fazia tudo na sexta e ficava morta de cansada, não conseguia descansar porque eu estava extremamente esgotada. Hoje, eu preparo tudo com antecedência e faço desse dia uma alegria. Eu vou falar para vocês como eu faço. Começo na quarta, na quinta eu termino toda a casa, na sexta eu faço só a comida, preparo as mesas, convido quem tem que convidar, quem quer vir. Não todos os shabates eu faço isso, porque não tem, o povo não gosta, o povo não quer. Mas na sexta-feira à noite, quando o sol se põe, a maioria das vezes está só eu e meu filho, Bione Victor. A gente faz uma festa de arromba. Com dança, com música, com pulo, com grito. A gente realmente se alegra e é maravilhoso. É por isso que agora eu faço tudo antecipadamente, porque eu quero esse tempo na sexta, à noite. E eu não conseguia fazer, por quê? Porque eu estava cansada, entende? Então, quando você organiza tudo, você consegue. Assim como a porção da semana que vem é a porção de número 23, tá bom? E essa porção, ela tá em Êxodo, Shemot, capítulo 38, verso 21 a 40, verso 38. Faça de tudo para você ler. Todos os dias leia um capítulo ou alguns versículos. E aí no Shabat, você vai ter toda a visão daquilo que você leu. E você só vai acrescentar. Ou seja, só vai ter uma porção dobrada. É isso que é o Shabat. É por isso que eu quis colocar aqui para vocês, para que vocês saibam. E então, semana que vem, vocês já... Aqueles que não fazem ainda, porque eu já faço muitos, eu sei que faz, né? Então, você pode fazer isso e ter no Shabat uma porção dobrada, tá? O vídeo foi mais longo do que o que eu pensava, me perdoem. Já tá dando até coceira. Mas como vocês já viram, eu falo mais do que papagaio velho. E eu amo falar,
principalmente para falar sobre as maravilhas do Eterno. Aí, meu amigo, tem que me calar e desligar, porque não vai não, eu não desligo. Então, gente, olha, eu agradeço vocês, eu espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido algo. Não desanima, porque você não sabe guardar o Shabat. Dê o que você tem. O Shabat não é pesado. O Shabat é alegria. É isso que o Shabat é. É felicidade. Você elevar a sua alma ao Altíssimo e descansar nele, porque é ele que nos dá todas as coisas. Comece pouco a pouco, gente. É assim que a gente começa. Eu comecei errando, jejuando no Shabat, porque achava que jejuando eu estava me santificando no Shabat. Entendeu? É assim que a gente começa, errando. E o Eterno vai ensinando a gente pouco a pouco. Então não fique triste se você não sabe. Você vai aprender, tá? E procure se organizar, porque é uma festa. E festa tem que ter organização, uma festa semanal. Para quê? Para que você não esqueça do Eterno. Não caia em idolatria. Entende? Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Eterno tenha muita misericórdia de você. E que o Eterno te traga muita paz, muita shalom e muita sabedoria. Um beijo no coração de cada um. E se o Eterno permitir, semana que vem a gente vai estar aqui novamente, tá bom? E eu já estou preparando o próximo programa. Sua Teshuvá, minha inspiração. Eu espero que a gente consiga fazer esse final de semana, tá? Pra gente começar já a marcar o dia que vai começar. Então fica ligado aí. Assim que eu tiver o dia, a data, a hora, vocês vão saber. E que o Eterno os abençoe. Continue aproveitando. Daqui a pouco vem o Renato de Prísio e nós vamos aprender mais. Para mim já é Shavuotov, já acabou o Shabat, mas vocês continuem aí, que o Eterno os abençoe e os guarde. Vamos ficar de música, por quê? Porque o Shabat é alegria. Vamos nos alegrar no Eterno, minha gente. Beijo no coração. Opa. 1, 2, 3. אין לך חמומיתה, ככה את אומרת, את נותנת לי בגדים בכל חיי. אז שימו לב, הקשיבו ידידיי, אין זה גן עדן שהוא קצת יפה מדי. מתוק הדבובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. מתוק הדבובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב מהטוב לא טוב. כן, רק אותי את אומרת, אותי את אוהבת כל ימיי. זה נשמע מתוק מרש, אין לי כמו מריה רוזה, אך אין לי אחרת כמו רוזה מריה. זה סיפור ישן חדש. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. אין לך מומיתה, ככה את אומרת, את נותנת לי בגדים בכל חיי. אז שימו לב, הקשיבו ידידיי, איזה גן עדן שהוא קצת יפה מדי. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוק התפובה, הים מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב.
כן, רק אותי את אומרת, אותי את אוהבת כל ימיי. זה נשמע מתוק מדבש, אין לי כמו מריה רוזה, אך אין לי אחרת כמו רוזה מריה. זה סיפור ישן חדש. מתוק התפוח, היום מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוק התפוח, היום מלובה, מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מה שטוב הוא טוב וטוב והטוב לא טוב. מתוק התפוח, הים הוא מלוח